Eu quero que isso saia perfeito, exatamente do jeito que eu quero. Então, o lado profissional sempre foi muito importante para mim. Eh, Descuidei de outras partes, principalmente da parte da saúde. Me vi numa situação terrível em que eu me olhei em uma foto de uma palestra que eu fiz no final de 2019. Eu olhei e falei: não é possível que essa seja eu. Além do sobrepeso, bom, mau humor. Uhum. Eu não sentia feliz, não conseguia me sentir feliz, então eu sentia um vazio, ao mesmo tempo, sei lá, um peso aqui dentro do peito que simplesmente não passava. 28 anos, no auge, as pessoas, né, flertando, querendo se va qual é o momento de Louise Barsi em 2023? Olha, eu acho que eu cheguei no momento em que eu tô fazendo tantas coisas, que é hora de, sabe quando você tem que parar um momento, olhar e falar: "Agora, o que que eu quero fazer?", né. Por que que Uhum. eu digo isso? Eu fui agarrando toda e qualquer oportunidade que o meu sobrenome, que a minha competência, que o meu networking, né, que a minha trajetória, que as minhas oportunidades me deram. Eu fui agarrando. Sim, 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 sim. Obviamente, quando você foca muito em uma coisa, né, e de novo, eu sou muito perfeccionista, então eu quero que isso saia perfeito, exatamente do jeito que eu quero. Então, o lado profissional sempre foi muito importante para mim. Eh, Descuidei de outras partes, principalmente da parte da saúde. Uhum. Então, em 2019 para 2020, eu me vi numa situação terrível em que eu me olhei em uma foto de uma palestra que eu fiz no final de 2019. Eu olhei e falei: não é possível que essa seja eu. 82 quilos, eu tenho 1,62 m, então assim, estava muito acima do peso. Eu estava praticamente numa situação de obesidade. Eu não tinha força, sabe, para levantar. Levantar para mim já era um sacrifício, então assim, não que eu não gostasse do meu trabalho, mas, ai, mais um dia, sabe assim? No final de semana eu só ficava prostrada, então eu não tinha vontade de praticar um esporte, comia qualquer porcaria, né, quer dizer, logo o nosso corpo, né, que é o nosso templo, né, então a comida é o combustível apenas, né. Aham. E o movimento nos Exatamente, impulsiona. exatamente. Aham. Então cuidei muito dessa questão mental, de foco no profissional e negligenciei completamente essa questão da saúde. Aí eu falei: "Bom, preciso procurar um profissional, né, eu preciso começar a aplicar", e eu comecei a me sentir uma hipócrita, aí você começa a se sentir, como que é aquela que a pessoa se sente uma farsa? Uma farsa, É. se boicota, se É, quando a pessoa não se sente: "Ah, cheguei até aqui, mas foi sorte, foi", bom, eu aham. comecei a sentir isso de mim, Um sabe. Cara, desalinhamento de é discurso, como de que eu falo para as pessoas pensarem a longo prazo nos investimentos, hábitos, né. E falar de finanças é muito mais difícil para muita gente, né. E eu não aplico isso para minha própria saúde, para o meu próprio para o bem-estar. óbvio. Exatamente. Uhum. Então eu falei: "Bom, preciso procurar um profissional, né, não vou deixar isso para segunda-feira, eu vou imediatamente". Fui num profissional, inclusive o nutricionista era meu aluno, depois eu descobri, ele: "Ah, você fez a deixa eu colocar na sua linguagem para ver se você vai entender. Você tem 25 anos, 24 para 25 anos, seu cortisol tá nas alturas, você vai cair duro amanhã", que eu já tinha tido um burnout em 2020. E aí ele Hum. falou: "Bom, deixa eu te contar uma coisa, do que adianta você ter milhões de dividendos no futuro se você não vai ter a saúde para usufruir deles?". Aí eu: "Ah, tá nesse nível?", dele: "Tá nesse nível". Tá nesse nível. Tu pode Pré-diabética. vamos ajudar quem está nos ouvindo. Quais são os principais sintomas de quem tem um burnout? De quem vai ali? O que você sentiu? O que estava acontecendo? Eu acho que você vai ajudar algumas pessoas aí a se salvarem a É. nível mental, se você abrir pra gente o que estava acontecendo nesse momento, Olha, além do sobrepeso. além do sobrepeso, bom, mau humor. Uhum, Eu não sentia feliz, não conseguia me sentir feliz, então quanto mais coisas eu conquistava, parecia que aquilo era um peso pra mim, né, o que é uhum, muito triste, porque eu estava evoluindo profissionalmente, era aquilo que eu sempre quis, e como que isso não tá me deixando feliz? Sabe, eu trabalhava pra mim era normal trabalhar de sábado, de domingo, então eu não tinha um tempo pra mim. Isso são, assim, sintomas psicológicos, né, eu sentia um vazio, ao mesmo tempo, sei lá, um peso aqui dentro do peito que simplesmente não passava.
né? E esquecia de tudo. Então, se eu não anotasse absolutamente o meu dia, o que eu tinha que fazer, ficava completamente perdida. Uhum. Então, perdi completamente a minha produtividade, estava fazendo um monte de coisa, mas parecia que não estava presente em nenhuma delas. Uhum. E aí, chegou um determinado momento que eu Apagou. explodi. Pum, É isso aí. tela azul. Tela azul, é literalmente, sabe quando o computador fala, pum, tela azul? Foi isso que aconteceu E comigo. no dia da tela azul? Tela azul. Aí desabei de chorar, e aí falei pra minha mãe, nossa, meu Deus, vamos ficar, né, um tempo, uma semaninha de molho e tal. E aí um erro que eu cometi, acredito, em 2020, que foi não ter procurado uma ajuda. Não procurei uma terapia, porque eu sempre fui, não, sou autossuficiente, isso aqui Tá aí. eu mesma vou me analisar, entendeu? Eu converso Eu muito me comigo. Eu me resolvo. resolvo, eu sou bem resolvida. Então eu conversava comigo, vamos lá, não sei o que, né? E demorou até um tempo, demorou uns 6 meses até eu procurar a ajuda de um profissional, de um nutricionista, para cuidar do peso. Né? E Uhum. aí mudei um pouco o foco, né? E da mente, procurou também ou só do peso? Só do peso naquele momento. Da Uhum. mente procurei neste ano. Eu Uhum. tava muito próxima de um segundo burnout. Eu falei, eu não vou deixar eu chegar nesse ponto. Então, eu identifiquei que eu tava com aquele sentimento, com aquela ansiedade de novo. Eu acho que também muito pelo crescimento nas redes sociais, né? Então, é muito normal, no início, quando você tá crescendo, organicamente, principalmente, você traz pessoas ali, mais o seu círculo, pessoas que se identificam com o seu conteúdo. Conforme você vai crescendo também com tráfego, com esse tipo de coisa, você acaba atraindo pessoas que nunca ouviram falar de você, que caíram ali, te julgam por 30 segundos de um corte de reels Uhum. e né, acham que têm o direito de falar o que acham que sabem sobre você. Né? E, obviamente, isso vai acumulando, por mais que a gente não olhe, Uhum. se você não tiver uma válvula de escape, isso vai acumulando, né? E Acho um que todo mundo é humano. entendimento profundo sobre isso, né? Eu vou Exato. deixar uma contribuição aqui sobre julgamento. Quando você olha para alguém, quando você pensa algo sobre o outro, fala mais sobre você do que sobre o outro. Uhum. Fala sobre as suas necessidades, fala sobre os teus desafios, fala sobre aquilo que você deseja e talvez não seja capaz de fazer, fala sobre aquilo que você precisa se desenvolver. É claro que os sentimentos provocados, eles devem ser analisados, né? O que me provoca Uhum. quando eu olho para ela falando sobre dinheiro, sobre ser bilionário, sobre fazer acontecer, sobre se realizar, sobre trabalho. O que causa isso em mim? Porque, sim, se fala sobre mim, tem uma grande oportunidade de desenvolvimento. Não é sobre o outro. A tua Uhum. vida segue, as tuas coisas acontecem, tu só vai crescer mais e mais, né? Então, quanto por julgar, a gente pode estar travando o nosso sucesso. E essa foi uma trava que veio em 2 momentos. Para você, muito alinhado com o fato de você estar crescendo, das coisas estarem acontecendo muito rápido, você abrir e abraçar muito, porque essa pergunta veio: qual é o momento? Fernanda, agora é o momento de escolher. Agora é o momento, foi a leitura que eu fiz, de dizer não para algumas coisas e abraçar algumas coisas um pouco mais forte. É um Uhum. momento de olhar para dentro, é um momento de olhar, você me corrige se, Sim, né? mas é isso Porque mesmo. eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui com a gente precisam desse momento. Cara, o que realmente está valendo a pena? O que você quer continuar fazendo? O que você tem que parar de fazer? O que você precisa começar a fazer? E o que você precisa excluir da tua vida? Exatamente. Eu acho que muitas vezes a gente fala sobre aquilo que a gente quer, mas a gente tem que ter clareza absurda daquilo que a gente não quer para a nossa vida. Né? Eu vou te entregar a minha obra depois. Ah. E o primeiro capítulo é Comece pelo Fim. O último capítulo é Recomece. E quem disse que hoje não é o último dia? A tela azul pode ser o último dia. E quando a Uhum. gente tem essa consciência, quando a gente tem esse olhar, quando a gente de fato se apropria, né? O quanto está me custando fazer alguns movimentos na minha vida e o que eu não quero para mim. Você quer deixar um legado, mas um legado a que preço, né? Nem a Exato. que custo, a que preço, né? Uhum. E de poder fazer outras construções e fazer outros movimentos. Então, eu espero que você que está aqui nos ouvindo, se você se identificou com alguma desses sintomas que ela abriu o jogo e colocou aqui na mesa, que você peça ajuda, que você pare e reflita, que você pare de querer dar conta de tudo sozinho, sabe? E
olhe para dentro, olhe para você, olhe para as tuas emoções, olhe para a tua família, olhe para aquilo que realmente importa para você e se cuida, né? Porque sim, é importante crescer profissionalmente, mas é importante crescer por dentro, né? Para a gente saber o que fazer com o nosso crescimento. Senão você Exato. chega no topo, né? Hoje eu gravei um outro podcast, você chega no topo e aí? Tem que descer a montanha depois, né? Não é só sobre chegar no topo. Então, eu acho que cada vez que chega lá, né, não é para cair. O burnout é uma queda. Cara, eu cheguei lá, mas com que esforço? Com que, né? O que eu deixei no caminho? E muitos morrem no caminho. E alguns morrem quando chegam lá ou na descida, né? Então, o burnout, eu acho que é uma sinalização muito forte disso. Fico feliz de você ter compartilhado aqui uma dessas travas que hoje você olha e que você quer fazer diferente e que vai ajudar muitas pessoas que estão escutando, viu? Mas você falou um conceito muito interessante, que eu não sei se eu acredito em topo, sabia? Eu não sei se eu acredito. Fala mais sobre isso. Eu não sei se eu acho que existe um topo pra gente. Não acho que a gente deva se limitar a isso. Porque muitas vezes a gente tá tão focado em um objetivo que a gente se esquece de comemorar as pequenas vitórias ao longo do caminho, que a gente se esquece de apreciar aqueles que nos ajudaram nessa trajetória, né? Então, eu acho que é muito mais sobre a caminhada do que sobre o objetivo final. E isso, nos investimentos, o mercado ensina muito isso. Imagina, meu pai tem 54 anos de trajetória de mercado e ele mesmo diz, eu não aprendi tudo, então quer dizer, o topo não chegou, eu não estou satisfeito ainda, entende? Então, não é sobre uma questão de ganância. Isso é ser ambicioso, né? Você sempre está querendo dar o próximo passo. Então, para quem tem essa característica de ambição, eu acho que o topo não existe. Essa pessoa nunca vai estar satisfeita. E aí mora o perigo, né? Você precisa aprender a continuar sonhando. A continuar sonhando e apreciar as pequenas vitórias do dia a dia, as pessoas que te ajudaram a chegar lá, né? Ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Celebrar.